sobre a providência divina. Porque infortúnios atingem os homens de bem, mesmo existindo a providência. 1. Você me perguntou, Lucílio, porque se o mundo é governado pela providência, tantos males afligem os homens bons? A resposta a isso seria dada mais convenientemente no decorrer deste trabalho, depois de termos provado que a providência governa o universo e que Deus está entre nós. Mas, como você deseja que eu trate de um ponto à parte do todo e que responda a uma réplica antes que a ação principal seja decidida, farei o que não é difícil e pleitearei a causa dos deuses. No momento atual, é supérfluo apontar que não é sem algum guardião e uma obra tão grande mantém sua posição, que a congregação e os movimentos das estrelas não dependem de impulsos acidentais, ou que objetos cujo movimento é regulado pelo acaso muitas vezes caem em confusão e logo se tropeçam, enquanto esse movimento rápido e seguro continua, governado pela lei eterna, carregando consigo tantas coisas, tanto no mar como na terra, tantas luzes mais brilhantes, resplandecendo em ordem nos céus, que essa regularidade não pertence à matéria em movimento, ao acaso, e que as partículas reunidas, por acaso, não poderiam se dispor com arte tal que o peso mais pesado, o da terra, permanecesse impassível e contemplassem o voo dos céus à medida que se agitam ao seu redor, para fazer os mares derramarem-se nos vales e assim temperar o clima da terra, sem qualquer aumento sensível dos rios que neles correm, ou para provocar enormes crescimentos a partir de minúsculas sementes. Mesmo aqueles fenômenos que parecem confusos e irregulares, refiro-me às chuvas e nuvens, ao relâmpago dos céus, ao fogo que jorra dos picos das montanhas, aos tremores da terra e a tudo mais que é produzido na terra pelo elemento inquieto do universo. Não acontecem sem razão, embora o façam de repente, mas também têm as suas causas, como também as coisas que excitam a nossa admiração pela singularidade da sua condição, como as fontes quentes em meio às ondas do mar, e as novas ilhas que brotam no vasto oceano. Além disso, qualquer um que tenha observado como a praia está nua pelo recuo do mar em si, e como, dentro de pouco tempo, está novamente coberta, acreditará que é em obediência a alguma lei oculta de mudança que as ondas são, em um momento, contraídas e impulsionadas para dentro. Em outro, rebentam e recuperam seu leito com uma forte corrente, já que durante todo o tempo elas se enchem em proporção regular e sobem no dia e hora determinados, maiores ou menores, conforme a lua, a cujo capricho o oceano flui. Que estes assuntos sejam postos de lado para discussão na época própria. Mas eu, já que você não duvida da existência da providência, mas se queixa dela, vou lhe reconciliar mais prontamente com os deuses, que são os mais excelentes para os homens excelentes. Pois, de fato, a natureza das coisas não permite que os bens sejam feridos pelo bem. Entre os homens bons e os deuses há uma amizade, que é trazida pela virtude. Amizade, digo eu, não. Antes, relacionamento e semelhança, já que o homem bom difere de um Deus somente no tempo de vida, sendo seu aluno e rival e descendente verdadeiro
a quem seu glorioso Pai treina mais severamente que os outros homens, insistindo severamente na conduta virtuosa, como fazem os pais rigorosos. Quando se vê, pois, homens bons e caros aos deuses labutando, suando, lutando dolorosamente pela subida, enquanto os maus correm revoltosos e mergulhados em prazeres, reflete-se que a modéstia nos agrada em nossos filhos, e a audácia em nossos escravos, nascidos em casa, que os primeiros são controlados por uma regra um tanto severa, enquanto a audácia dos segundos é encorajada. Esteja você certo de que Deus age da mesma maneira. Ele não acaricia o homem bom, ele o testa, o endurece e o ajusta para si mesmo. 2. Porque muitas coisas saem mal para homens bons? Nenhum mal pode suceder a um homem bom. Os contrários não se podem combinar. Assim como tantos rios, tantas chuvas nas nuvens, tantas fontes termais, não alteram o sabor do mar. Na verdade, não o amolecem. Assim também, a pressão da adversidade não afeta a mente de um homem valente, pois a mente de um homem valente mantém seu equilíbrio e joga sua própria compleição sobre tudo o que se passa, porque é mais poderosa do que qualquer circunstância externa. Não digo que ele não as sinta, mas que as conquiste, e que às vezes, com calma e providência, se eleve superior aos seus ataques, considerando todas as desgraças como exercícios para sua própria firmeza. Mas quem é aquele que, desde que seja homem e tenha honrada ambição, não anseia pelo devido emprego e não está ansioso por cumprir seu dever, apesar do perigo? Existe algum homem, trabalhador, a quem a ociosidade não seja um castigo? Vemos os atletas que se dedicam apenas ao treino da força corporal, se envolvem em competições com o mais forte dos homens e insistem para que aqueles que os treinam para a arena, ao praticarem com eles, ponham toda a sua força para fora. Sofrem golpes e maus tratos. E se não conseguem encontrar uma única pessoa que seja seu par, se envolvem com vários ao mesmo tempo. Sua força e coragem defiam sem um antagonista. Eles só podem provar o quanto são grandes e poderosos, se provarem o quanto podem tolerar sofrimento. Você deve saber que os homens bons devem agir da mesma maneira, de modo a não temer problemas e dificuldades, nem lamentar seu duro destino, tomar em boa parte o que quer que lhes suceda e forçá-lo a tornar-se uma bênção para eles. Não importa o que você suporta, mas como o suporta. Não vê como os pais e as mães se entregam aos filhos de maneira diferente? Como os primeiros os exortam a cumprir suas tarefas, e não toleram que fiquem ociosos, mesmo nos feriados, e os exercitam até transpirarem, e às vezes até derramarem lágrimas, enquanto suas mães querem abraçá-los no colo e mantê-los fora do sol, e nunca desejam que se aborreçam, ou que chorem, ou que trabalhem. Deus tem uma mente paterna para com os homens bons, e os ama em espírito de homem. Que eles, diz ele, sejam exercitados por trabalhos, sofrimentos e perdas, para que adquiram verdadeira força. Aqueles que são sorteados com comodidade
Quebram-se não só com o trabalho, mas com o mero movimento e pelo seu próprio peso. A prosperidade ininterrupta não pode suportar um único golpe, mas aquele em que é travado uma luta incessante com seus infortúnios ganhou pele mais grossa pelos seus sofrimentos. Não cede a qualquer desastre, e mesmo que caia, ainda luta de joelhos. Você se admira que Deus, que tanto ama os bons, e os quereria fazer alcançar a mais alta bondade e a proeminência, nomeie a fortuna para ser seu adversário? Não me surpreende que os deuses, às vezes, tenham o desejo de contemplar grandes homens lutando contra uma desgraça. Às vezes, nos alegramos quando um homem de firme coragem enfrenta com sua lança a besta selvagem e o ataca, ou quando se depara com o ataque de um leão sem vacilar. E quanto mais eminente é o homem que age assim, tanto mais atraente é a vista. No entanto, não são questões que possam atrair a atenção dos deuses, mas meros passatempos e desvios da frivolidade humana. Eis uma visão digna de ser vista por um Deus interessado em sua própria obra. Eis um par digno de um Deus. Um homem corajoso e de má fortuna, especialmente se ele próprio deu o desafio. Não sei que espetáculo mais nobre Júpiter poderia encontrar na Terra, se ali voltasse os olhos, do que o Decatão, depois de seu partido ter sido derrotado mais de uma vez, ainda em pé, em meio às ruínas da República. Ele disse: E se todos caíssem no poder de um só homem, se a terra fosse guardada por suas legiões, o mar por suas esquadras, ainda que os soldados de César estivessem ao lado do portão da cidade, Catão tem uma saída. Com uma mão abrirá um amplo caminho para a liberdade. Sua espada, que ele suportou sem manchar pela vergonha, é inocente do crime, mesmo em uma guerra civil, ainda fará boas e nobres obras. Dará a Catão aquela liberdade que não pôde dar ao seu país. Comece, minha alma, a obra que há tanto tempo você tem contemplado. Afaste-se do mundo dos homens. Já Petreio e Juba se encontraram e caíram, cada um morto pela mão do outro. Um corajoso e nobre pacto com o destino, mas nem um só digno da minha grandeza. É tão vergonhoso para Catão suplicar a morte pela mão de qualquer um, como seria para ele suplicar a sua vida. É claro, para mim, que os deuses devem ter olhado com grande alegria, enquanto aquele homem, o seu mais impetuoso vingador, pensava na segurança dos outros e arranjava a fuga dos que partiam, enquanto, mesmo na sua última noite, ele prosseguia nos seus estudos, enquanto empunhava a espada em seu peito sagrado, enquanto rasgava seus sinais vitais e punha sua mão sobre aquela vida santíssima que não era digna de ser contaminada pelo aço. Essa, estou inclinado a pensar, foi a razão de sua ferida não ter sido bem dirigida e mortal. Os deuses não se contentaram em ver Catão morrer uma vez. Sua coragem foi mantida em ação e convocada para o palco, para que se mostrasse num papel mais difícil, pois precisa de uma mente superior
para voltar uma segunda vez à morte. Como poderia deixar de ver o aluno com interesse ao deixar sua vida por uma partida tão nobre e memorável? Os homens são elevados ao nível dos deuses por uma morte que é admirada, até mesmo por aqueles que os temem. 3. No momento, à medida que prosseguir meu argumento, provarei que o que parecem ser males não são assim. Por ora digo isto, que o que você chama de desgraça, infortúnios e coisas contra as quais devemos orar são realmente vantajosas. Em primeiro lugar, para aqueles a quem acontecem, e em segundo lugar, para toda a humanidade, por quem os deuses se preocupam mais do que com os indivíduos. E em seguida, e esses males lhes acontecem com sua própria boa vontade, e que os homens merecem sofrer desgraças, se não estiverem dispostos a recebê-las. A isso acrescentarei que os infortúnios procedem assim pelo destino, e que recaem sobre os homens bons pela mesma lei que os torna bons. Depois disto, eu lhe convencerei a não se compadecer de nenhum homem bom, porque, embora possa ser chamado infeliz, não pode ser assim. De todas essas proposições, a mais difícil de provar é que as coisas que tememos e que nos estremecem são vantajosas para aqueles a quem elas acontecem. Será? Diz você. Vantajoso para esses serem levados ao auxílio, serem levados à carestia, a realizar o enterro dos filhos e da mulher, serem desonrados publicamente, perderem a saúde? Sim, se você se surpreende com a vantagem disso para qualquer homem, você também se surpreenderá com qualquer homem sendo beneficiado pela faca e pelo calabouço, ou também pela fome e pela sede. Mas se você considerar que alguns homens, para serem curados, têm seus ossos raspados e pedaços deles extraídos, têm suas veias arrancadas e alguns têm membros cortados, pois esses não poderiam permanecer em seu lugar sem arruinar todo o corpo. Você me permitirá provar-lhe isso também, que algumas desgraças são para o bem daqueles a quem acontecem, tanto quanto por Hércules, como algumas coisas que são elogiadas e desejadas são prejudiciais. Aqueles que as desfrutam, como orgias e embriaguez, e outros assuntos que nos matam pelo prazer. Entre muitos grandes ditados de nosso Demétrio, está este que acabo de ouvir e que ainda toca e emociona em meus ouvidos. Ninguém Diz ele: me parece mais infeliz do que o homem a quem nenhuma desgraça jamais aconteceu. Nunca teve a oportunidade de testar a si mesmo, embora tudo lhe tenha acontecido conforme seu desejo, não mesmo antes de ter formado um desejo. Ainda assim, os deuses o julgaram mal. Nunca foi considerado digno de vencer a má fortuna, o que evita os maiores covardes. Como se dissesse: Porque eu deveria tomar aquele homem como meu antagonista. Ele vai logo levantar seus braços. Não precisarei de todas as minhas forças contra ele. Ele será posto em fuga por uma mera ameaça. Ele nem ousa me enfrentar. Deixe-me olhar em volta para algum outro com quem eu possa lutar de mãos em mãos. Eu me envergonho
se entrar em duelo com alguém que está pronto a ser vencido. Um gladiador considera uma vergonha ser equiparado a um inferior e sabe que vencer sem risco é vencer sem glória. Assim é a fortuna. Ela busca o mais corajoso para se igualar, passa por cima de alguns com desdém e faz com que os mais inquebrantáveis e íntegros dos homens exerçam suas forças contra si. Ela julgou Múcio pelo fogo, Fabrício pela pobreza, Rutílio pelo exílio, Régulo pela tortura, Sócrates pelo veneno, Catão pela morte. É a má fortuna que descobre gloriosos exemplos. Seria Múcio infeliz porque agarrou o fogo do inimigo com a mão direita e por sua própria vontade pagou a punição por seu erro, pois venceu o rei com a mão quando ela foi queimada, embora não pudesse quando ela segurava uma espada? Teria sido mais feliz se tivesse aquecido a mão no seio de sua amante? Seria Fabrício infeliz porque quando o Estado pôde poupá-lo, lavrou sua própria terra? Porque lutou contra as riquezas com tanta força como contra Pirro? Porque seara juntamente do seu lar as próprias raízes e ervas que ele mesmo, embora velho e triunfante, tinha arrancado enquanto limpava seu campo de ervas daninhas? E então, teria sido mais feliz se tivesse empanturrado de peixe de costas distantes e de aves capturadas em terras estrangeiras? Se tivesse despertado o torpor do seu estômago, enjoado com mariscos do alto e do baixo mar? Se tivesse amontoado um grande amontoado de frutas ao redor da caça primorosa, capturada às custas da morte de muitos caçadores? Seria Rutílio infeliz, porque aqueles que o condenaram terão de se justificar por todas as eras, porque suportou a perda de sua pátria de forma mais composta que o seu livramento, porque foi o único homem que recusou tudo a Sula, o ditador, e quando foi liberado do exílio, foi mais longe e se baniu ainda mais. Que esses, disse ele, que o seu feliz reinado apanhar em Roma, vejam o fórum encharcado de sangue, e as cabeças dos senadores acima do lago de Servilho, o expoliário das vítimas das prescrições de Sula foram despojadas. Os bandos de assassinos que perambulam pela cidade e muitos milhares de cidadãos romanos massacrados em um só lugar, por meio de uma promessa quebrada, que os que não puderam ir ao exílio, que sejam estas coisas. Bem, Lúcio Sula é feliz, porque quando ele desce ao fórum, lhe é feito espaço com golpes de espada, porque ele permite que as cabeças dos consulares lhe sejam mostradas, e conta o preço do sangue através do questor e do erário público. E este foi o homem que aprovou a lei Cornélia. Passemos agora ao caso de Régulo, que mal lhe fez a sorte quando o fez exemplo de boa fé, exemplo de perseverança. Trespassam-lhe a pele com pregos, onde quer que ele encoste seu corpo cansado,
repousa sobre uma ferida. Seus olhos estão fixos eternamente. Quanto maiores são seus sofrimentos, tanto maior é sua glória. Sabe o quanto ele está longe de se arrepender de ter valorizado sua honra por tal preço? Cure suas feridas e o envie novamente para o Senado. Ele dará o mesmo parecer. Então você acha Mecenas um homem mais feliz, que quando perturbado pelo amor e chorando os repulsos diários de sua esposa mal-humorada, procurava dormir escutando músicas distantes? Embora ele se embriague com vinho, se desvie com o som das águas cadentes e distraia seus pensamentos perturbados com 1000 prazeres, Mecenas não dormirá mais em suas almofadas de plumas do que Régulus na cruz. Mas console este último, que sofre por causa da honra, e desvie o olhar de seus tormentos para a causa deles. Enquanto o outro, cheio de prazeres e doente por excesso de alegria, é mais atormentado pela causa dos seus sofrimentos do que pelos próprios sofrimentos. O vício não se apoderou tanto da raça humana, que se aos homens fosse permitido escolher seu destino, poderia haver qualquer dúvida, mas que mais escolheriam ser Régulo do que Mecenas. Ou se houvesse alguém que ousasse dizer que preferiria nascer Mecenas do que Régulo, este homem, quer o diga ou não, preferiria ter nascido Tarência do que Cícero. Você considera Sócrates maltratado porque ele tomou aquela famosa poção que o Estado lhe atribuiu, como se fosse um encantamento para torná-lo imortal, e discutiu sobre a morte até a própria morte? Ele foi maltratado porque seu sangue congelou e a corrente de suas veias gradualmente parou, à medida que o frio da morte se arrastava sobre elas? Quanto mais invejável é este homem do que aquele que é servido em pedras preciosas, cuja embriaguez é uma criatura treinada para todo vício. Um eunuco, ou muito similar, refresca com a neve em um cálice de ouro? Homens como estes, que repurgitam tudo o que bebem na miséria e no desgosto ao sabor da própria bile, enquanto Sócrates sorve alegremente e de bom grado o seu veneno. Quanto a Catão, já se disse o bastante, e todos os homens devem concordar que a maior felicidade foi alcançada por alguém que foi escolhido pela própria natureza como digno de lutar contra todos os seus terrores. A inimizade, Diz ela, dos poderosos é dolorosa. Portanto, que ele seja imediatamente contraposto por Pompeu, César e Crasso. É doloroso quando um candidato a cargos públicos se vê derrotado por inferiores. Portanto, que ele seja derrotado por Vatínio. É doloroso participar de guerras civis. Portanto, que lute em todas as partes do mundo pela boa causa, com igual obstinação e má sorte. É doloroso atentar contra a própria vida. Portanto, que o faça. O que alcançarei com isso? Que todos os homens saibam que estas coisas que eu considerei dignas de Catão não são males reais. 4. A prosperidade
chega à multidão, tanto aos homens de mente inferior, quanto aos grandes. Mas é privilégio dos grandes homens enviarem sob o jugo os desastres e terrores da vida mortal, enquanto que ser sempre próspero e passar pela vida sem um pingo de angústia mental é permanecer ignorante de uma metade da natureza. Você é um grande homem, mas como hei de conhecê-lo, se a sorte não lhe dá oportunidade de mostrar a sua virtude? Você entrou na arena dos Jogos Olímpicos, mas sozinho. Você tem a coroa, mas não a vitória. Não o felicito como um homem corajoso, mas como alguém que obteve um consulado ou pretorado. Você ganhou apenas dignidade. Posso dizer o mesmo de um homem bom, se circunstâncias incômodas nunca lhe deram uma única oportunidade de mostrar a força da sua mente. Você é infeliz, porque nunca foi infeliz. Você passou pela sua vida sem encontrar um antagonista. Ninguém conhecerá seus poderes, nem mesmo você mesmo. Porque um homem não pode conhecer a si mesmo sem uma prova. Ninguém jamais descobriu o que poderia fazer sem se pôr à prova. Razão pela qual muitos se expuseram de livre vontade a infortúnios que já não se lhes apresentavam no caminho, e procuraram uma oportunidade de fazer brilhar diante do mundo a sua virtude, de que outra forma se teria perdido nas trevas. Os grandes homens, digo eu, muitas vezes se alegram com cruzes da fortuna, assim como os bravos soldados se alegram com as guerras. Lembro-me de ter ouvido Triunfo, que foi gladiador, no reinado de Tibério César, queixando-se da escassez das premiações. Que tempo glorioso! Disse ele. É passado! A valentia é ávida de perigos, e só pensa para onde se propõe a ir, não no que vai sofrer, pois até o que vai sofrer faz parte da sua glória. Soldados se orgulham de suas feridas, exibem alegremente seu sangue fluindo sobre seu peitoral, embora aqueles que retornam sem ferimentos possam ter agido com tanta bravura. Aquele que retorna ferido é mais admirado. Deus, digo eu, favorece aqueles a quem ele deseja gozar das maiores honras, sempre que lhes proporciona os meios de realizar alguma façanha com espírito e coragem, algo que não é fácil de ser realizado. Pode-se julgar um navegador em uma tempestade, um soldado em uma batalha. Como posso saber com que grande espírito você poderia suportar a pobreza? Se transporta de riquezas? Como posso saber com que firmeza poderá suportar a desgraça, a honra e o ódio público? Se envelhecer ao som de aplausos, se o favor popular não puder ser afastado de você e parecer fluir para você pela inclinação natural da mente dos homens? Como posso saber quão calmamente você suportaria ficar sem filhos, se você vê todos os seus filhos ao seu redor? Eu ouvi o que você disse quando estava consolando os outros. Então eu deveria ter visto se você poderia ter se consolado, se você poderia ter se impedido de se lamentar. Não tenha pavor das coisas que os deuses imortais aplicam como esporas à nossa mente. O desastre é a oportunidade da virtude. Esses homens podem ser justamente chamados de infelizes, aqueles que são entorpecidos pelo excesso de gozo e o contentamento preguiçoso.
Mantêm como se estivessem num mar calmo. O que quer que lhes suceda, lhes será desconhecido. Os infortúnios pressionam mais porque não estão familiarizados com eles. O jugo parece pesado para o pescoço delicado. O recruta fica pálido ao pensar em uma ferida. O veterano, que sabe que muitas vezes ganhou a vitória depois de perder sangue, olha com ousadia para o seu próprio sangue fluente. Da mesma forma, Deus fortalece, revisa e exercita aqueles que Ele testa e ama, aqueles a quem Ele parece se entregar e perdoar. Ele mantém fora de condições para enfrentar suas desgraças vindouras, pois está enganado se supõe que alguém está isento de desgraças. Aquele que há muito prosperou terá sua quota à parte algum dia. Aqueles que parecem ter sido poupados só conseguiram que fossem postergados. Porque Deus aflige o melhor dos homens com males, ou tristezas, ou outros problemas. Porque no exército os serviços mais perigosos são atribuídos aos soldados mais corajosos. O general envia suas tropas mais seletas para atacar o inimigo em uma emboscada à meia-noite, para reconhecer sua linha de marcha, ou para expulsar as guarnições hostis de seus baluartes. Nenhum desses homens diz ao iniciar sua marcha: O general me tratou mal. Mas Ele me julgou entre os melhores. que aqueles que são convidados a sofrer o que faz chorar os fracos e covardes digam da mesma forma: Deus nos julgou súditos dignos, sobre os quais experimentar o quanto a natureza humana pode suportar o sofrimento. Evitem o luxo, evitem o gozo efeminado, pelo qual a mente dos homens se amolece, e no qual, a menos que algo aconteça para lembrá-los da sorte comum da humanidade, eles ficam entorpecidos, como se mergulhados em contínua embriaguez. Aquele que tem as janelas envidraçadas, sempre protegidos do vento, cujos pés são aquecidos por fomentos constantemente renovados, cuja sala de jantar é aquecida pelo ar quente abaixo do chão e espalhada pelas paredes, não pode enfrentar a brisa mais suave sem perigo. Enquanto todos os excessos são dolorosos, o excesso de conforto é o mais doloroso de todos. Afeta o cérebro, leva a mente dos homens a imaginações vãs, espalha uma espessa nuvem sobre os limites da verdade e da falsidade. Não é melhor, com a virtude ao seu lado, suportar o infortúnio contínuo do que transportar de um sinfim de coisas boas? É o estômago sobrecarregado que se rasga. A morte por jejum é mais suave. Os deuses tratam os homens bons de acordo com a mesma regra dos professores com seus alunos, que exigem mais trabalho, aqueles de quem tem mais esperanças. Você imagina que os lacedemônios, que testam a coragem de seus filhos através da flagelação pública, não os amam? Seus próprios pais os convidam a suportar com bravura os golpes da vara, e quando estão rasgados e meio mortos, pedem-lhes que ofereçam sua pele ferida para receber novas feridas. Porque então devemos nos perguntar se Deus põe à prova os espíritos nobres com severidade? Não pode haver prova fácil de virtude. A fortuna nos chicoteia e nos lacera. Bem,
Que a suportemos não é crueldade, é uma luta, na qual, quanto mais nos engajamos, mais valentes seremos. A parte mais forte do corpo é aquela que é exercitada pelo uso mais frequente. Devemos confiar-nos à fortuna para sermos endurecidos por ela contra ela mesma. Aos poucos, ela nos fará um adversário a seu gosto. A familiaridade com o perigo nos leva a desprezá-lo. Assim, os corpos dos marinheiros são endurecidos pela resistência do mar, e as mãos dos fazendeiros pelo trabalho. Os braços dos soldados são poderosos para lançar dardos. As pernas dos corredores são ativas. A parte de cada homem que ele exerce é a mais forte. Assim, pela resistência, a mente torna-se capaz de desprezar o poder das desgraças. Vejam o que o sofrimento pode fazer em nós. Se observarem o que o trabalho faz nas tribos, sem recursos, e se tornam mais fortes pela penúria. Vejam todas as nações que habitam além da Pax Romana. Refiro-me aos germânicos e a todas as tribos nômades que guerreiam contra nós ao longo do Danúbio. Eles sofrem com o inverno eterno e um clima sombrio. O solo árido os alimenta. Eles se mantêm longe da chuva com folhas ou palha. Eles se arrastam por lagos congelados e caçam feras selvagens para se alimentarem. Você acha que eles são infelizes? Não há infelicidade no uso da própria natureza. Aos poucos, os homens encontram prazer em fazer o que foram levados a fazer pela primeira vez por necessidade. Não tem casa, nem lugar de descanso, a não ser aqueles que o descanso os indica para o dia. Sua comida, embora grosseira, deve ser procurada com as próprias mãos. A natureza do clima é terrível e seus corpos estão despidos. Isto que você pensa ser uma provação é o modo de vida de todas estas raças. Como então você pode se surpreender com os bons homens, sendo chacoalhados para que possam ser fortalecidos? Nenhuma árvore contra a qual o vento não sopra com frequência é firme e forte, pois é endurecida pelo próprio ato de ser sacudida, e planta suas raízes com mais segurança. As que crescem no vale abrigado são quebradiças, e por isso é vantajoso para os homens bons e faz com que sejam inflexíveis, e vivam em meio a calamidades, e aprendam a suportar com paciência os fatos que não são maus, a não ser para quem os suporta mal. 5. Acrescente a isto que é vantajoso para todos que os melhores homens, por assim dizer, estejam no serviço ativo e realizem trabalhos. Deus tem o mesmo propósito do homem sábio, ou seja, provar que as coisas que a multidão cobiça e teme não são boas nem más em si mesmas. Se, porém, ele só os concede aos homens bons, será evidente que são coisas boas, e mas se só os inflige aos homens maus. A cegueira seria execrável se ninguém perdesse os olhos, a não ser aqueles que merecem tê-los arrancados. Portanto, que Ápio e Metelo estejam condenados às trevas. A riqueza não é uma coisa boa, que Hélio, o cafetão, a possua, para que os homens que consagraram dinheiro no templo possam ver o mesmo no bordel, pois de modo algum pode Deus desacreditar projetos de desejo com tanta eficácia, como ao outorgá-los aos piores dos homens e retirando-os dos melhores. Mas
Você diz: é injusto que um homem bom seja aleijado, ou transfixado, ou acorrentado, enquanto os homens maus se enredam com uma pele inteira. Não é injusto que homens corajosos levem armas, passem a noite em acampamentos e fiquem de guarda ao longo da muralha, com suas feridas ainda enfaixadas, enquanto, dentro da cidade, os eunucos e os pederastas efeminados profissionais vivem à vontade? O quê? Não é injusto que donzelas do mais alto dos nascimentos sejam acordadas à noite para realizar o serviço divino, enquanto as mulheres devassas desfrutam do sono mais sadio? O trabalho exige os melhores homens. O Senado muitas vezes passa o dia inteiro em debate, enquanto, ao mesmo tempo, todo canalha ou entretém seu lazer no campo de Marte, ou espreita em uma taberna, ou passa seu tempo em alguma sociedade agradável. O mesmo acontece nesta grande república do mundo. Os bons homens trabalham, desgastam-se e são gastos, e isso também por vontade própria. Não são arrastados pela fortuna, mas a seguem e dão passos iguais com ela, se soubessem como a ultrapassariam. Lembro-me também de ter ouvido esse ditado espirituoso do coração mais forte dos homens. Demétrio, Vocês, deuses imortais, disse ele, a única queixa que tenho a fazer de vocês é que não me fizeram conhecer mais cedo a sua vontade, pois então eu teria entrado mais cedo naquele estado de vida para o qual fui chamado agora. Você deseja levar meus filhos? Foi por você que eu os criei. Quer tomar alguma parte do meu corpo? Tome. Não é grande coisa que eu lhe esteja lhe oferecendo. Eu logo entregarei ele todo. Deseja a minha vida? Porque hesitaria em devolver-lhe o que me deu? Tudo o que você pedir, receberá com a minha boa vontade. Não prefiro dá-lo do que ser obrigado a entregá-lo a você. Que necessidade tinha de tirar o que me deu? Você poderia tê-lo recebido de mim. No entanto, como não pode tirar nada de mim, porque não pode roubar um homem, a menos que ele resista. não sou obrigado a nada. Nada sofro contra a minha vontade. Nem sou escravo de Deus, mas seu seguidor disposto. E tanto mais porque sei que tudo é ordenado e procede de acordo com uma lei e de valor eterno. O destino nos guia, e a duração dos dias de cada homem é decidida na primeira hora de seu nascimento. Toda causa depende de alguma causa anterior. Uma longa cadeia de destinos decide todas as coisas, públicas ou privadas. Portanto, tudo deve ser suportado pacientemente, porque os acontecimentos não são fortuitos, como imaginamos, mas vêm por uma lei regular. Há muito tempo, ficou estabelecido aquilo que se deve alegrar e aquilo que se deve chorar. E, embora a vida dos homens individuais pareça diferir entre si em uma grande variedade de detalhes, ainda assim, a soma total chega a uma e a mesma coisa. Logo, perecemos e os bens que recebemos logo perecem. Por que, então, devemos estar indignados? Porque deveríamos lamentar-nos. Estamos preparados para o nosso destino, que a natureza lide como quiser com o seu próprio corpo.
que estejamos satisfeitos com o que quer que aconteça e que reflitamos com firmeza que não é nada próprio nosso que perece. Qual é o dever de um homem bom? Submeter-se à fortuna. É de grande consolo ser arrastado junto com todo o universo. Qualquer lei que nos seja imposta, e assim devemos viver, e assim devemos morrer, é imposta também aos deuses. Uma corrente imutável transporta tanto os homens quanto os deuses. O próprio Criador e governante do universo, embora tenha dado leis aos destinos, é guiado por elas. Obedece para sempre. Somente uma vez ordenou. Mas por que Deus foi tão injusto na sua distribuição do destino, a ponto de atribuir pobreza, feridas e mortes prematuras aos homens bons? O trabalhador não pode alterar seus materiais. Esta é a natureza deles. Algumas qualidades não podem ser separadas de outras. Elas se agarram umas às outras. São indivisíveis, mentes embotadas, tendendo a dormir ou a um estado de vigília, exatamente como o sono. São formadas por elementos preguiçosos. São necessárias coisas mais fortes para formar um homem merecedor de uma criteriosa definição. Seu curso não será linear. Deve ir para cima e para baixo, ser sacudido e guiar sua embarcação por águas turbulentas. Deve fazer seu caminho apesar da fortuna. Encontrará muito que é duro, e deve amaciar, muito que é áspero, que deve suavizar. O fogo prova o ouro, a desgraça prova os homens corajosos. Veja o quanto a virtude tem de subir. Você pode ter certeza de que não tem caminho seguro para trilhar. A princípio, o caminho é íngreme. Os corcéis, embora fortes, frescos de seu descanso, dificilmente podem seguir rastejando. A parte do meio fica no céu, mais alto, de onde, como eu, a terra e o mar descrevo. Eu estremeço terrores através da emoção do meu peito. O fim do caminho é pura ladeira abaixo e carece da orientação cuidadosa da rédea. Para sempre, quando eu afundo sobre o principal, a velha Tétis treme em suas profundezas abaixo. Para não cair de cabeça sobre ela, eu deveria ir. Quando o jovem espirituoso ouviu isso, ele disse: Eu não tenho culpa de encontrar com a estrada. Eu vou subir. Vale a pena passar por esses lugares, mesmo que se caia. Seu pai não deixou de procurar amedrontar seu espírito corajoso com terrores. Então, também para que possas manter o teu curso, e nem se desvie para a esquerda, nem para a direita, em linha reta através dos chifres da queda do touro, seu caminho deve ir, através do feroz leão e do arco do centauro. Depois disto, Faeton te diz: Atrele a carruagem, que você cede a mim. Eu me sinto encorajado por essas coisas, com as quais você pensa em me assustar. Anseio por ficar onde o próprio sol estremece ao ficar. É próprio das pessoas rasteiras e covardes a seguir o caminho seguro. A coragem ama um caminho sublime. 6. No entanto, porque Deus permite que o mal aconteça aos homens bons?
ele não permite. Ele tira deles todos os males, como crimes e maldades escandalosas, pensamentos ousados, estratagemas de ganância, luxúrias cegas e avareza, que cobiça os bens do seu próximo. Ele os protege e salva. Alguém, além disso, quer exigir que Deus cuide também da bagagem dos homens bons? Porque eles mesmos dispensam o cuidado de Deus por isso, desdenhando os acessórios externos. Demócrito renunciou às riquezas, considerando-as um fardo para uma mente virtuosa. Que maravilha, então, se Deus permitir que isso aconteça a um homem bom, o que um homem bom às vezes escolhe que aconteça a si mesmo? Os bons homens, diz você, perdem seus filhos, porque não o fariam, já que às vezes até os matam. São exilados, porque não o deveriam ser, já que às vezes deixam seu país de livre vontade, para nunca mais voltar. São mortos, por que não, já que às vezes optam por lançar mãos violentas sobre si mesmos? Porque sofrem certas misérias? É para que possam ensinar aos outros como fazê-lo. Eles nascem como padrões. Considere, portanto, que Deus diz: Você que escolheu a justiça, que queixa você pode fazer de mim? Eu envolvi outros homens com coisas boas e irreais e enganei suas mentes ingênuas, como que por um sonho longo e enganador. Eu os adornei com ouro, prata e marfim, mas dentro deles não há nada de bom. Aqueles homens que você considera afortunados, se você pudesse ver, não o seu espetáculo exterior, mas a sua vida oculta, concluiria que são realmente infelizes, mesquinhos e sórdidos, ornamentados no exterior como as paredes de suas casas. Essa boa fortuna deles não é sólida e genuína, é apenas um verniz. E esse é um verniz fino. Por isso, enquanto puderem ficar de pé e mostrar-se como quiserem, brilham e se impõem. Quando algo ocorre para sacudi-los e desmascará-los, vemos quão profunda e real era a podridão escondida por essa magnificência fictícia. A você tenho dado coisas boas, seguras e duradouras, que se tornam maiores e melhores, quanto mais se as vira e as vê de todos os lados. Tenho concedido a você desprezar o perigo, desdenhar a paixão. Você não brilha externamente. Todas as suas boas qualidades estão voltadas para dentro. Mesmo assim, o mundo negligencia o que fica sem ele e se alegra com a contemplação de si mesmo. Coloquei cada coisa boa dentro dos seus próprios seios. É sua sorte não precisar de nenhuma boa sorte. No entanto, muitas coisas te acontecem que são tristes, terríveis, difíceis de serem suportadas. Bem, como não fui capaz de removê-los do seu caminho, dei força à sua mente para combater a todos, suportá-los com bravura. Nisto,
você pode superar o próprio Deus. Ele está além de sofrer o mal. Você está acima do sofrimento. Despreze a pobreza. Nenhum homem vive tão pobre quanto ele nasceu. Despreze a dor, ou ela cessará, ou você cessará. Despreze a morte, ou ela acaba com você, ou o leva a outro lugar. Despreze a fortuna. Não lhe dei nenhuma arma que possa alcançar a alma. Acima de tudo, cuidei para que ninguém o mantivesse cativo contra a sua vontade. O caminho da fuga está aberto diante de você. Se não escolher lutar, pode fugir. Por esta razão, de todos os assuntos que considerei essenciais para você, nada mais fácil do que morrer. Coloquei a vida do homem como se estivesse numa montanha. Basta um empurrão, basta observar, e você verá como um caminho curto e pronto leva à liberdade. Não impus aos que abandonam o mundo tantas delongas como os que entram nele. Se não fosse assim, a fortuna teria um amplo domínio sobre você. Caso um homem morresse tão lentamente quanto ele nasce. Que cada tempo, cada lugar o ensine como é simples renunciar à natureza e devolver-lhe os seus dons diante do próprio altar e durante os ritos solenes de sacrifício. Enquanto se reza pela vida, aprenda a morrer. Os bois gordos caem mortos com uma pequena ferida. Um golpe da mão de um homem derruba animais de grande força. As ligações cervicais são rompidas por uma lâmina fina. E quando a articulação que liga a cabeça e o pescoço é cortada, toda aquela grande massa cai. O espírito vital não é profundo, nem apenas para ser solto pelo aço. Os sinais vitais não precisam ser procurados ao longo de todo o corpo, por meio do afundamento de uma espada até o punho. A morte está perto da superfície. Eu não marquei nenhum ponto em particular para esses golpes. O corpo pode ser perfurado onde você quiser. Esse ato que se chama morrer, pelo qual o espírito vital deixa o corpo, é muito breve, para que você possa estimar sua velocidade. Se um nó esmaga a traqueia, ou se a água impede sua respiração, se você cai de cabeça de uma altura e perece sobre o solo duro abaixo, ou se um bocado de fogo interrompe sua respiração, o que quer que seja, age rapidamente. Você não se envergonha de passar tanto tempo temendo o que leva tão pouco tempo para acontecer.